Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é América Latina. Tem muita coisa acontecendo, né? Movimentações militares, diplomáticas, principalmente envolvendo Estados Unidos e Venezuela, mas com respingos bem diretos aqui no Brasil. Recebemos um material interessante, algumas fontes trazendo detalhes, e o que acendeu o alerta mesmo foram duas coisas. Primeiro, esse sobrevoo de bombardeiros B-52 americanos ali bem perto da Venezuela. Um negócio meio ostensivo. E segundo, umas declarações vindas do Tesouro americano, que ligam possíveis tarifas sobre o Brasil a questões bem internas nossas. Então a ideia hoje é tentar juntar essas peças, ver o que as fontes nos dizem sobre esse cenário. Exatamente, o que a gente percebe analisando essas fontes é um clima de tensão, sabe? Que parece estar subindo. Tem indicações fortes de que os Estados Unidos estão intensificando a pressão sobre o regime do Nicolás Maduro lá na Venezuela. E, claro, isso não fica isolado, né? Acaba mexendo com toda a região. Afeta a estabilidade, os alinhamentos. E o Brasil está bem no meio disso. Parece, assim, mais do que ações pontuais, as fontes sugerem uma estratégia coordenada mesmo. Certo. Vamos pegar primeiro essa ação dos B-52. As fontes falam de 2 bombardeiros voando perto do espaço aéreo venezuelano. E tem um detalhe interessante que uma das fontes, o canal Ivan Kleber, destaca: a origem do voo. Eles saíram de Louisiana, lá no Zeuá continental. Por que isso é importante? Não seria mais fácil, sei lá, sair de Porto Rico ou de outra base ali perto no Caribe? Pois é, aí que está o ponto, né? A análise dessa fonte vai justamente nessa linha. Sair direto do território americano. Isso é uma mensagem. Demonstra, tipo, a capacidade dos Estados Unidos de projetar força a uma distância enorme, sem depender só das bases avançadas que eles já têm ali na região. E olha que não são poucas. Então, essa fonte interpreta como uma demonstração bem deliberada de alcance. E tem mais. A fonte diz que os aviões fizeram questão de serem notados. Parece que ligavam e desligavam os transponders, sabe? Aqueles aparelhos que identificam o avião. Isso aumenta a pressão psicológica, né? É como dizer, a gente está aqui, sabemos que vocês sabem e podemos vir de qualquer lugar, a qualquer hora. Interessante essa leitura da intenção por trás. E só para a gente situar, o B-52, o Stratofortress, é um avião icônico, né? Um bombardeiro pesado, gigante, que está voando desde a Guerra Fria. Ele carrega muita coisa, mísseis de cruzeiro de longo alcance, pode atacar sem nem precisar entrar no espaço aéreo inimigo. É diferente, por exemplo, do B-2, aquele bombardeiro stealth, né? O invisível, que é mais para penetrar defesas e tal. Usar o B-52 assim parece mais uma demonstração de força bruta, de alcance, do que uma ameaça iminente e furtiva, né? Exato. O B-52 é um símbolo do poder aéreo estratégico americano. Todo mundo reconhece. A mensagem é direta: capacidade e prontidão. E essa fonte, Ivan Kleber, também menciona uma informação que ela mesma diz que não é confirmada oficialmente, vamos ressaltar, de que a Venezuela teria mandado um caça F-16 para interceptar os B-52, mas a missão não seria abater, claro, seria mais para identificar, comunicar e pedir para se afastarem da fronteira. O ponto-chave para essa fonte é que não parece ter havido uma resposta militar mais forte da Venezuela diante dessa aproximação. Entendi. E o governo Maduro reagiu de alguma forma a esse voo dos B-52, segundo as fontes? Olha, a reação mais concreta que a fonte Ivan Kleber aponta não foi militar, foi administrativa, e quase na mesma hora. O Maduro teria proibido o pouso em Caracas de um voo charter vindo dos Estados Unidos. Esse voo trazia venezuelanos que estavam sendo deportados. É uma retaliação, claro, mas em outro campo, né? Talvez uma forma de responder sem escalar a tensão militar, onde a Venezuela estaria em clara desvantagem. Certo. Mas a pressão americana não para por aí pelo visto. Outra fonte que a gente olhou, o PHXVOS, Geopolítica Descomplicada, traz uma informação bem mais pesada. Eles citam o The New York Times, dizendo que a administração Trump teria autorizado a CIA, secretamente, a fazer operações encobertas na Venezuela. E o ponto mais grave, essa autorização incluiria a possibilidade de ações letais,
O que seria isso na prática? Pois é. E o que é interessante, e as duas fontes parecem concordar nisso, é como essa suposta autorização para a CIA se conecta com um quadro maior. Não é algo isolado. As fontes falam de um contingente grande de soldados americanos na região, uns 10 mil homens, falam de um reforço de bases em Porto Rico, acordos novos com Barbados, Antigua e Barbuda para estacionar tropas, navios e uma presença naval bem forte. A fonte Van Kleber menciona até 8 navios de guerra, submarino nuclear, navios anfíbios, tudo operando ali. Essa mesma fonte falou recentemente de umas lanchas rápidas afundadas no Caribe. Os americanos disseram que eram de narcoterroristas ligados à Venezuela. E qual a justificativa americana para esse tipo de ação? Operações encobertas, força letal? Como eles enquadram isso legalmente? A fonte PH Vox menciona uma linha de argumento que teria sido usada pelo senador Marco Rubio, que é bem influente nessa área. Como seria? É uma linha de argumento, assim, interessante do ponto de vista jurídico-político, como o PH Vox descreve. Basicamente, as ações não seriam contra o Estado venezuelano soberano, mas sim contra um cartel de drogas que teria tomado o poder lá. Ao mudar o alvo de um governo para uma organização criminosa, a administração americana poderia dizer que não é um ato de guerra. E isso, em tese, poderia evitar a necessidade de pedir autorização para o Congresso para certas ações militares, sabe? Seria combate ao crime e segurança nacional. Uma redefinição bem conveniente, digamos. Mas essa história de combater narcoterroristas, ela convence? A fonte Van Kleber parece ter dúvidas, né? Sim, a análise dessa fonte aponta para uma possível desproporção. O custo, a sofisticação dos meios usados, navios, submarinos, inteligência, para afundar algumas lanchinhas no Caribe. Parece muito, segundo essa fonte, se fosse só pelo tráfico. Aí a fonte levanta a questão: qual seria o objetivo real por trás dessa operação antidrogas? Seria uma fachada para outra coisa? A fonte PH Vox até especula se essa autorização para a CIA não teria a ver com outros eventos, tipo aquela extração de opositores da embaixada argentina em Caracas, lembra? Uma operação que nunca ficou muito clara como aconteceu. Muitas perguntas em aberto nesse cenário venezuelano. Mas e o Brasil? Como a gente entra nessa história? A fonte PH Vox trouxe essa declaração atribuída a um tal de Scott Bessent, que seria do Tesouro Americano. E a declaração é bombástica. Ligaria tarifas comerciais contra o Brasil a problemas internos nossos. Como assim? Pois é, segundo o relato dessa fonte, a ideia seria uma tarifa em duas partes. Uma de 10%, meio padrão, que os Estados Unidos poderiam aplicar a vários países para controlar o déficit comercial deles. Normal até aí. Mas para o Brasil especificamente, teria mais 40%, usando uma lei de emergência econômica americana, a IEEPA. Ou seja, produto brasileiro poderia pagar 50% de tarifa para entrar lá. 50%. Nossa, 50%. Isso quebraria muitos setores aqui. Mas o mais delicado, segundo a fonte PH Vox, é o porquê desses 40% a mais. O que o tal Bessante teria dito. Aí que o negócio fica muito complicado. A fonte PH Vox afirma que ele justificou esses 40% falando de preocupações extremas com o Estado de Direito, censura e direitos humanos no Brasil. E a fonte diz mais, que o Bessante citou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes do STF. A acusação reportada pela fonte seria que o ministro estaria forçando empresas americanas de tecnologia, a fonte cita Meta, Google, Rumble, X, a se autocensurarem através de ordens secretas, ameaçando com multas enormes ou até bloqueio aqui no Brasil. Peraí, uma autoridade do Tesouro Americano citou um ministro do STF brasileiro, nominalmente, como razão para tarifas. E isso é muito direto, não? É o que a fonte PH Vox relata, e parece que não parou nisso. A mesma fonte diz que o Bessante também falou da detenção ilegal de cidadãos americanos no Brasil. A fonte até lista nomes que teriam sido mencionados. Jason Miller, aquele ex-assessor do Trump, retido no aeroporto em 2021, a investigação sobre o Elon Musk e casos de outras pessoas como Flávia Magalhães e Felipe Martins,
que teriam cidadania ou alguma ligação americana e estariam com problemas na justiça brasileira que os Estados Unidos veriam como, bom, injustos ou políticos. Caramba! Isso muda totalmente a conversa sobre comércio, né? Deixa de ser técnico e vira político, questão de valores. Como a fonte PHVox explica essa conexão? A fonte PHVox liga isso à ideia de soft power americano e aos interesses econômicos deles de forma mais ampla. A lógica, segundo essa interpretação, é que para a empresa americana investir e operar bem, não basta só economia e bem. Precisa de um ambiente político, jurídico, que os Estados Unidos considerem seguro, previsível, alinhado aos valores deles. Isso inclui liberdade de expressão, principalmente para as plataformas digitais, segurança jurídica para os negócios, respeito aos direitos individuais, inclusive dos cidadãos americanos. Quando eles acham que isso está ameaçado num país parceiro, a economia vira ferramenta de pressão. A tarifa seria um sinal. Não estamos gostando, mudem o rumo. Faz sentido a lógica, embora seja uma aplicação bem dura. E como isso aparece na diplomacia. As fontes falam de uma reunião que ia ter entre o senador Marco Rubio e o nosso ministro Mauro Vieira. O que dava para esperar dessa conversa, segundo as fontes? A expectativa, como a fonte PHVox coloca, é de uma certa desconexão de pautas. O lado brasileiro provavelmente iria focar no comércio, mostrar superávit, argumentar contra as tarifas do ponto de vista econômico, de sempre. Só que os americanos, sugere a fonte, chegariam com outros interesses adicionais na mala. Coisas que vão bem além da balança comercial. E que interesses adicionais seriam esses, de acordo com a fonte PHVox? A fonte aponta alguns principais. Primeiro, combate ao crime organizado transnacional, mencionando diretamente PCC e Comando Vermelho, facções que já atuam em vários países aqui na América do Sul e têm conexões globais. Segundo, preocupação com o alinhamento externo do Brasil, a proximidade com China, Rússia, Irã, países que os Estados Unidos veem como adversários. E terceiro, o ponto central, que a gente já falou, como empresas e cidadãos americanos são tratados aqui. Liberdade de expressão, censura, segurança jurídica. Essa menção direta a PCC e CV é forte. A fonte Ivan Kleber relaciona isso com outras ações americanas na região. Sim, essa fonte contextualiza, lembrando que os EUA aplicaram sanções recentemente contra autoridades do México, acusando ligação com cartéis. Aí a fonte levanta a hipótese. Será que as facções brasileiras, PCC e CV, poderiam receber uma classificação parecida dos EUA? Tipo, organizações narcoterroristas? Se isso acontecesse, abriria a porta para um monte de sanções, não só contra eles, mas contra quem fosse visto como colaborador, até no governo, seguindo o modelo que já usam. Isso seria mais uma camada de pressão em cima do Brasil? Entendi. Então, o cenário que as fontes pintam é bem complexo mesmo. De um lado, os Estados Unidos apertando a Venezuela de várias formas. Militarmente com os B-52, inteligência com a CIA, usando a desculpa do narcotráfico. Do outro lado, e parecendo ligado, declarações de gente importante nos Estados Unidos conectando sanções econômicas pesadas contra o Brasil a questões internas nossas. Estado de Direito, censura, citando até o ministro Alexandre de Moraes casos de empresas cidadãos americanos. É uma mistura de força bruta na Venezuela e pressão econômica condicionada aqui no Brasil. Exatamente. E se a gente tenta ligar os pontos, olhando o cenário mais amplo, como as fontes sugerem, não parece coincidência, né? Tudo se encaixa no que parece ser uma estratégia geopolítica americana mais assertiva para a região neste momento. Uma estratégia que tenta, ao mesmo tempo, conter ou desestabilizar governos que eles consideram hostis, como o da Venezuela, e também realinhar ou puxar para perto países estratégicos que eles acham que estão se afastando, como talvez vejam o Brasil. A preocupação com China e Rússia aqui na área é sempre um pano de fundo, né? Os Estados Unidos parecem estar usando todas as ferramentas que têm, militares, inteligência, economia e diplomacia, de forma coordenada para tentar moldar a região aos seus interesses. É uma dinâmica de poder bem intensa, com muitas peças se movendo no tabuleiro. O que nos deixa com uma pergunta final para a reflexão de quem nos ouve. Considerando essa aparente coordenação americana,
Pressão militar na Venezuela, pressão econômica e política no Brasil, focada em governança, que tipo de reconfiguração de poder, de alianças, de tensões a gente pode esperar aqui na América Latina nos próximos tempos. Como essa relação complexa entre Estados Unidos, Venezuela e Brasil vai se desenrolar? Fica aí a questão. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise. Esperamos que a conversa tenha ajudado a entender um pouco melhor a complexidade desse momento geopolítico aqui na nossa vizinhança. Continuem conosco para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Até a próxima!